alimentos naturais queimadores de gordura. Ao clicar para assistir esse vídeo, né, mesmo você que nem me conhecia, prazer, meu nome é Henrique, eu sou nutricionista, talvez você caiu aqui para assistir um vídeo que, vou até anotar, papel e caneta, o que vai ter de listinha de alimentos para queimar gordura. Então bora conversar sobre isso? Já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para início de conversa. O que eu quero já de início deixar bem claro é que eu vou tentar justamente não mencionar nenhum alimento natural queimador de gordura. Como assim, Henrique? Vou explicar. Eu vou tentar colocar um raciocínio explicativo para fazer você encontrar as respostas de que alimentos podem ser esses auxiliadores naturais queimadores de gordura. Inclusive, você pode participar nos comentários, tá? Que você pode... Vou dar aí uma dica, né, de associação interativa. Se você quiser, de acordo com o que eu for falando, você pode... acho que esse alimento cabe. Coloca aqui nos comentários que alimento você pensou e por quê. Ou seja, olha, Henrique, eu acho que esse alimento pode ser um auxiliador, né, para queimar gordura. Por isso, de acordo com o que você falou no vídeo. Aí eu vou responder se eu concordo, se é válido o seu raciocínio, se está no caminho que eu imaginei, tá? Bom, já se inscreve no canal também, ative as notificações para acompanhar sempre as dicas que eu posto por aqui. Inclusive, eu estou já com roupa de academia, com roupa de ir, porque depois daqui eu já vou treinar, que é um passo importante também, né? Para quem quer controlar a composição de gordura. Porque engana-se quem acha que isso que eu estou falando aqui no vídeo é só útil para quem já é obeso. Nada disso. Quem é magro também tem que saber essas dicas aqui, porque se você não inclui esse tipo de alimentação na sua rotina alimentar, você vai engordar, né? Então, tem que ter um equilíbrio para que você mantenha-se magro, ou se você não está magro, mas quer ser magro, magra, tá tudo certo também. Bom, quando você pensa, gente, em um alimento queimador de gordura, tem algumas características que você pode observar. E, na verdade, não é regra, tá? Para ser um alimento natural queimador de gordura, aquele alimento não precisa ter todas essas características, não. Às vezes um tem uma característica, às vezes um outro tem uma outra propriedade, e todas elas válidas para ajudar no processo de queimar gordura. Bom, um passo fundamental é você entender que alimentos proteicos têm uma grande contribuição para auxiliar no processo de queima de gordura. Por quê? Quando você inclui uma proteína numa refeição, a proteína ela demanda um processo digestório, além de dar saciedade, que é muito importante, porque quando você controla o apetite, menos calorias você tende a consumir. Para quem tem facilidade para consumir calorias demais, isso é uma associação muito interessante. Por que isso é interessante? Quando você consome algo puramente carboidrato, principalmente se for um carboidrato simples, refinado, com pouca fibra, fibra já é um outro gancho que daqui a pouco eu vou falar mais, você tende a engordar mais, porque aquele carboidrato ali simples, ele é facilmente digerido, absorvido, gera pico de insulina e acaba engordando, se isso é um hábito frequente na sua vida. Ao passo que, se você acrescenta uma proteína, aquele processo de digestão, absorção daquela refeição, dos nutrientes daquela refeição, se torna um pouco mais lento, então é benéfico porque controla melhor a questão da insulina, que quando você vai liberando picos de insulina, né, você está estimulando vias de lipogênese. Se você não sabe o que é lipogênese, tem vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre isso. Caso você não encontre esse vídeo, me pede nos comentários que eu te mando o vídeo. Nesse exato momento tem um passarinho aqui na janela aqui de plateia, tá literalmente olhando para mim, assistindo. Mas é isso daí. Vou focar aqui em vocês. Agora, bom, falei de fibras, né? Pois então, as fibras são elementos importantíssimos. Por quê? Uma dica além delas darem saciedade, né, de acordo com o que eu falei das proteínas, as fibras também vão ajudar nesse papel de dar saciedade, de ajudar no controle da glicemia pós-prandial, da insulina pós-refeição, né? Pós-prandial é pós-refeição. E a glicemia é o açúcar, né, a glicose que vai ali na sua corrente sanguínea, que é
justamente proveniente e impactada da sua refeição que você acabou de consumir. E evitar picos glicêmicos, você evita picos insulinêmicos também. E aí a fibra é muito importante para isso também, mas tem uma outra questão importante. Às vezes, quando você consome uma refeição que tem um pouquinho mais de gordura, lembrando que as gorduras têm muito mais calorias do que a mesma quantidade de carboidrato ou a mesma quantidade de proteína. Então, um alimento com gordura, claro que depende do tipo de gordura, mas já tem um teor calórico aumentado. Gente, o passarinho tá realmente aqui, visionário ele, tá aqui até agora. Mas, vou considerar isso como um sinal bacana. Voltando. Aí no caso das fibras tem um outro teor interessante, porque se você tem ali uma refeição que já não é muito saudável e você consome fibras, aquela fibra pode ajudar para que aquela gordura que você acabou de consumir, parte dela nem seja absorvida. E isso, se você olha o seu cocô que você faz, às vezes você nota que o cocô que você fez ali tá um pouquinho naquela água ali, é um pouco talvez nojento o assunto, mas é fundamental, faz parte de você ter o seu autocuidado, né? Então você percebe ali um aspecto oleoso. Se for por esse motivo, pode ser benéfico, porque significa que parte daquela gordura de alguma refeição que você consumiu, você nem absorveu. Agora o passarinho foi embora. Então parte daquela gordura você nem absorveu. Então você simplesmente jogou para fora. Às vezes você se satisfez com aquele sabor agradável daquela comida que tinha um pouco mais de gordura. Você satisfez o seu paladar, mas sempre talvez prejudicar uma consequência que talvez poderia vir, que seria você engordar. Então você teve isso por conta de que talvez naquela refeição você consumiu fibra. Isso é uma estratégia também associadamente com, às vezes, um suplemento, né? Mas aqui eu vim falar sobre alimento mesmo, né? Então o alimento por si só ali com fibra já pode também ajudar nesse efeito, tá? E aí eu já vou dar aqui, né, já falei um pouquinho de gordura, de tipo de gordura. Bom, se o alimento tem uma gordura principalmente do tipo insaturada, melhor, tá? Por quê? A fibra, lembrando, tá? A fibra, tá, Henrique, mas a fibra é queimadora de gordura, né? Se você não explicou isso direito, tá? Então vamos voltar um pouquinho aí. Na verdade, né, diretamente, talvez a fibra não vá queimar gordura, né? Realmente não. Não tem um efeito direto. Mas indiretamente, tá? Indiretamente queimador de gordura porque está ajudando no seu intestino. Quando você está ajudando o seu intestino, você está ajudando a reduzir ou controlar o processo inflamatório. Então, de certa forma, essa via aí de controle de inflamação pode ajudar a estimular mais a lipólise, beta-oxidação. Aquele vídeo que eu falei que tem aqui no canal sobre lipogênese, eu também explico sobre lipólise, tá? Então, você estimulando isso, você está ajudando no processo de queima de gordura. Então veja que eu estou dando aquilo que eu prometi no começo do vídeo. O raciocínio para você entender e você mesmo, você mesma, começar a raciocinar que alimentos poderiam ser esses que se encaixam nessas condutas, nesses conceitos que ele está trazendo, que eu estou trazendo aqui. Então vai raciocinando aí para você encontrar as respostas, tá? E aí a gordura insaturada entra nesse mesmo quesito de controle de inflamação, né? Tem gorduras insaturadas aí, né? Que realmente vão ter um efeito anti-inflamatório. Então você desinflama o seu organismo, você meio que coloca ali a sua célula realmente para, ao invés de estocar gordura, para ela liberar, queimar aquela gordura. Isso eu estou falando, claro, de uma maneira bem superficial, né, para que você entenda, né, de uma forma clara, didática, como é que funcionaria isso. Então, um exemplo, sem citar alimento. Às vezes você tem na natureza, né, à sua disposição, uma semente. Nessa semente, inclusive eu estou olhando para ela aqui, mas eu não vou dizer que semente é, para você raciocinar, porque é apenas um exemplo. Tem outros grãos e sementes que caberiam que se encaixam nesse exemplo que eu vou citar aqui agora. Mas nesse exemplo que eu estou aqui pensando, olhando aqui para essa semente aqui agora, ela tem um pouquinho de aminoácidos, né? Tem um teor proteico, que eu falei aí dos benefícios já, tem fibra e tem gordura boa. Além de tudo, é uma gordura que a gente tem muito benefício, né? Já documentado na literatura científica, que é o ômega 3. E tudo isso nessa mesma semente está à sua disposição. E aí eu vou fazer um paralelo.
aí sim, como é algo que não é bom, eu vou fazer questão de mencionar o nome do alimento, né? O produto alimentício, uma torrada. Veja, né, gente? Torrada não é bom alimento dependendo da composição. Se você faz uma torrada caseira ou você compra uma torrada pronta que tenha ingredientes saudáveis, tá ok também. Mas o que eu vou trazer aqui é uma torrada tranqueira, né? Uma torrada que é talvez o tipo mais comum que a gente encontra no mercado. A torrada ali já vai ter um teor de carboidrato, né? Então geralmente é feito com a farinha refinada, então já tem esse teor aí que na verdade pode prejudicar o processo de queima de gordura. Só que além disso, muitas vezes a torrada, para ter aquela crocância ali, é adicionado gordura vegetal, né, hidrogenada, que é a tal da temida gordura trans. E aí você tem um paralelo de algo que você encontra na natureza, uma semente, que é aquela que eu acabei de mencionar, que tem proteína, que tem fibra, que tem ômega 3, gordura boa. Que tem até um carboidrato, mas é um carboidrato natural, que tem fibra junto. Então é um carboidrato natural, mas que tem fibra junto, então não vai trazer aquele pico de glicemia, de insulina. E ao contrário, aqui a torrada, você tem um carboidrato já não tão interessante, que não tem mais aquele teor de fibra, pode até ter um pouquinho, mas, né, enfim, às vezes realmente tem quase nada mesmo de fibra. Não tem, assim, fonte de proteína, não tem fonte de gordura boa, pelo contrário, tem uma gordura adicionada, que é uma gordura péssima para você, justamente prejudicando o processo de queima de gordura. É um tipo de associação, na verdade, de comparativo para você entender, né, que de preferência, então, prefira alimentos da natureza. Os alimentos naturais, cada um ali, por exemplo, às vezes tem uma fruta que ela não tem proteína, não tem gordura. Ah, só tem carboidrato, Henrique. Mas é um carboidrato que tem fibra, é uma fruta que às vezes ela tem antocianinas, que já tem um efeito também associativo ali para você auxiliar também no processo de queima de gordura, talvez indiretamente. Às vezes você tem um condimento, um temperinho, um pozinho ali que às vezes você usa, que vem da natureza, que tem um efeito de inibição da adipogênese ou inibição da lipogênese, né? São situações diferentes, mas as duas acabam associadas à questão de engordar, né? Então, você tem às vezes um condimento, um temperinho que tem o tal do efeito termogênico, que vai estar ajudando no processo de queima de gordura, porque faz você ficar com o metabolismo mais ativo. E esse metabolismo mais ativo, como eu falei, a palavra termogênica, tem muita gente que acha que isso você só consegue comprando um suplemento termogênico. E não. Às vezes pode até fazer mal, dependendo da pessoa. Então veja que esse efeito termogênico você pode conseguir por meio de um tempero, de um condimento que você acrescenta na comida, ou de um shot que você faz. Inclusive eu fiz um shot, liberei esses dias aí, né? Que tinha lá um condimento que tem esse efeito termogênico, que pode estimular, né, a queima de gordura. Você pode ter esse efeito termogênico por meio de alimentos que você consome naquela refeição, com teor proteico, com fibras. E aí você vai dificultando a digestão no sentido bom, né? De você colocar no seu organismo para demorar mais tempo para digerir. Então esse efeito termogênico, esse efeito estimulante, queimador de gordura, pode vir por meio de escolhas saudáveis, escolhas inteligentes, por meio de alimentos naturais que vão naturalmente, de forma direta ou indireta, auxiliar no processo de queima de gordura. Então, se você entendeu tudo, compartilhe esse vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações passadas e já pode também aí pensar em adquirir. Eu tenho uma coleção, tá? Tem de camisetas, moletons. É uma forma de você contribuir para o meu trabalho aqui na internet. Compra e já agradeço desde já. Inclusive agradecendo a você que me assistiu até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.